pessoas estão deixando de pensar. Elas estão com preguiça de pensar, porque elas pensam assim: eu tenho uma IA para me ajudar, para que eu vou pensar? E isso é perturbador. Não, e outra, você tem tudo no celular, né? Você tem o iFood Sim, para pedir comida. Você tem as plataformas de reservas de hotéis. Você tem, você tem tudo. você tem a plataforma para você chamar o Uber. Você não precisa fazer esforço para nada mais. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Episódio número 92. Hoje recebendo uma colega de profissão aqui à mesa, mas que tem um currículo, gente. Eu vou até ler para vocês que eu achei um currículo muito requintado. Ela é administradora, professora universitária, especialista em saúde e segurança no trabalho. Desde 2010 atua no ensino superior nas áreas de recursos humanos, logística, marketing, tendo também exercido funções de coordenação acadêmica e participação em processos de avaliação institucional junto ao Ministério da Educação. Olha que legal. Com experiência em desenvolvimento de pessoas e treinamento corporativo, ampliou sua atuação para consultoria organizacional. É cofundadora da Hetzel. Saúde, é isso mesmo? Hetzel? É Ratzel, Hetzel. em alemão. Em alemão. Mas no Também. brasileiro mesmo, Ratzel. Hudson no brasileiro, melhor, porque o alemão, gente, não estão nem arranhando. Saúde mental nas empresas, na qual atua no diagnóstico e na gestão de fatores psicossociais no ambiente de trabalho. Olha, isso é importante. Seu trabalho está alinhado às exigências da NR01, que passou a incluir a identificação e gestão dos riscos psicossociais nas organizações, desenvolvendo diagnósticos organizacionais, palestras e programas voltados à promoção da saúde mental e à melhoria do clima organizacional nas empresas. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Letícia Batista, ou Letícia Alves. Eu vi que seu Instagram tá Letícia Alves. Sim, eu coloco Letícia Alves para resumir meu nome, né? Que é Letícia Batista Magalhães Alves. Seu nome é pequenininho, igual da minha mãe. Da minha mãe é Maria Aparecida de Jesus Macedo Paixão. Aí a gente resume, né? Aí ela fala só Maria Aparecida, porque é um nome gigantesco. Aí facilita mais as pessoas lembrarem também, né? E como que você foi para essa área que você faz muita coisa? Deu para ver aqui, Sim. professora. Você foi para essa área da saúde mental nas empresas. Sim, vamos lá. A princípio, professora universitária, e a partir de 2020, nós começamos a trabalhar com saúde mental devido à questão da pandemia. Foi na pandemia que surgiu essa necessidade. O Adriano e eu já trabalhávamos nessa parte organizacional e individual da saúde mental. Porém, foi em 2020 que a gente registrou mesmo o Ratzel. E o Adriano criou esse produto, né? Essa metodologia que é o Ratzel, que é entender os sofrimentos modernos. Então, a partir de 2020, a gente começou a atender pessoas na saúde mental e empresas também. E algumas empresas começaram, então, desde então, nos chamar para tratar a saúde mental corporativa. E, com o tempo, com a atualização da NR01, que começou em 2022, e desde 2025 em vigência, tornou-se o que? Obrigatório a promoção da saúde mental dentro das empresas. Agora é obrigatório, empresas Agora é obrigatório. maiores. Isso. Não, todas. Todas? Todas as empresas. E a partir agora de 26 de maio de 2026, começam as autuações do MTE, do Ministério do Trabalho e Mas como que vai Emprego. funcionar? Você vai ter que ter um psicólogo, vai ter que ter uma terapeuta, como é que é? Como que funciona esse trabalho da NR01? É saúde e segurança no trabalho. Como que funciona isso? Toda empresa ela vai ter que fazer o quê? Um levantamento dos fatores estressores que tem dentro da organização. Como assim? Não é no colaborador, a gente não vai atuar no funcionário, a gente não vai diagnosticar a pessoa, a gente vai diagnosticar a função dela dentro da empresa. O que tem na função dela que pode gerar estresse? Pode gerar estresse, pode gerar ansiedade, pode gerar alguma coisa que vá alterar a saúde mental dela. Então... Eu estava até gravando um conteúdo antes da sua chegada, que eu estava falando sobre isso, que eu vejo alguns empresários fazendo isso, que ainda tem empresário que faz isso,
que é a liderança autocrática o tempo todo, para não dizer a liderança aos berros. Chega gritando no ambiente de trabalho, dá feedback gritando. Esse é um fator que estressa o time inteiro. Um cliente meu de consultoria, os colaboradores chegaram em mim e pediram para conversar com o proprietário, que tinham até medo de falar sobre isso, porque os funcionários mais jovens, que estavam começando a empresa, tinham medo do patrão, que ele entrava no ambiente. O ambiente, como se diz assim, o ambiente pesava, né? O ambiente pesava, né? E aí você já ficava ficava até com medo de errar, porque não tem como você eliminar o erro. Sim. Nós somos passivos a erros. Sim, com certeza. E aí você já fica pensando assim, nossa, qual vai ser o próximo esporre? Porque não tem jeito, uma hora eu vou errar de novo. E aí? Vai chegar gritando? Sim, então assim, somente ano passado, 2025, houve quase 500 mil atestados relacionados à saúde mental dentro das organizações. Por isso, essa grande preocupação dentro das organizações, essa preocupação com a saúde mental. Então, assim, fatores estressores como isso, né? Chegar gritando. Gente, tanto que é ruim. Tanto que você se sente diminuído. Não, e na reunião eu fiz até um exercício com ele. Eu disse o seguinte: imagine, porque aí listei alguns erros que ele havia cometido. Que eu acompanhei como consultor. Falei, olha, você já errou isso. Você falou isso com o proprietário? Com o proprietário. Olha. Numa reunião com o gerente e tal. E a sócia. Eu cheguei e falei assim, olha, você já errou isso e isso. Imagine se essas pessoas que estão aqui, seus sócios, seu gerente, desce até o seu ambiente aos berros. Como será que você vai gostar? Porque às vezes a pessoa precisa se ver, né? Porque às vezes a pessoa não está se vendo. Aí a sócia falou assim, nossa, eu me recordei que esses dias eu fiz esse exercício, Josimar. Ele chegou aqui, eu dei um grito, dei um berro, ele ficou assustado assim e foi embora. Ele assustou com ela, ele assustou, né? com ela, porque ele não estava acostumado. Quem chegava dando os berros, porque muitas das vezes, a gente está trazendo esse exemplo, mas a pessoa vai ficando ali robótica, fazendo a mesma coisa todo dia, ele não consegue ver o quanto que aquele comportamento dele é ruim, é prejudicial. Sim. De vez em quando ele precisa se ver, né? E quando alguém faz, é como se ele estivesse olhando para o espelho. Nossa, mas eu sou isso, eu faço isso. Você faz mais. De consciência, né? É, exatamente isso. Esse assunto é muito bom, nós vamos falar mais sobre ele. Sim. Mas antes disso, vamos falar dos nossos apoiadores. Certo. A AWS Interiores e Planejados cria móveis sob medida que unem estilo, funcionalidade e exclusividade, aproveitando cada espaço com inteligência. Chegou a hora de transformar seu ambiente. Fale com a AWS Interiores e Planejados e realize seu projeto. A gestão contábil da sua empresa pode ser mais simples e estratégica. Com a Conceitos Contabilidade, você conta com assessoria moderna, menos burocracia e soluções inteligentes para o crescimento do seu negócio. Atendimento especializado e análise do melhor regime tributário para a sua empresa. Conceitos Contabilidade, mais estratégia, menos complicação. Se tem algo que faz diferença em qualquer obra ou reforma, é a escolha da tinta certa. Na Pitangui Tintas você encontra qualidade, cores vivas, durabilidade e o acabamento perfeito para transformar qualquer ambiente. Vai reformar ou renovar seu espaço? Pitangui Tintas, cor e qualidade que transformam o seu mundo. E a Pitangui Tintas mandou um presentinho para você, que é uma canequinha. Você toma muito café igual a gente também? Não? Tomo. Obrigado. Obrigada. Só não pode tomar muito café como eu, né? Porque eu tomo café demais. Eu costumo tomar só de manhã cedo, sabe? Ah, só de manhã? Ah, só não. de Então, manhã. você toma só de manhã, tá tranquilo demais. Mas eu tive que trabalhar isso na minha mente. Porque eu tomava o dia todo. Você tomava o dia todo também? Tomava o dia todo. Olha. Ah, sim. Deixa eu ler a cartinha. Tem um Querida cliente, obrigada por confiar em nosso trabalho. A sua confiança nos motiva a ter sempre um produto com a qualidade que só você merece. Seu pedido foi embalado com muito carinho, especialmente para você. Pitangui Tintas. Obrigada mesmo. Pitangui Tinta, um parceirão nosso aqui.
Então, desde 2020 ou 21, né? Que passou a ser 2020. obrigatório? 2025 começou a ser obrigatório. Começou a ser obrigatório. Eles colocaram na inserção dentro da NR17 já tem um tempo, só que não deu muita... Então, como se diz assim, não deu muita ênfase a esse risco psicossocial. Aí, quando começaram a aumentar a questão dos atestados com o CDF, aí eles começaram a ligar uma antena, Sim, assim, antena. vamos dizer. E aí colocaram a partir agora de 2025 a obrigatoriedade, e porém agora a partir de 2026 que vai começar a multar. Aí as pessoas te chamam, você vai até a empresa e faz essa análise e entrega para o proprietário. Sim. Como que funciona o nosso trabalho na Ratio? No Ratio, né? Nosso trabalho é o seguinte, a gente vai até a organização, a gente faz os levantamentos do PGR, a gente faz os levantamentos de atestados médicos, né? Principalmente os relacionados ao CDF, né? Que é de saúde mental. E a gente também, dependendo da empresa, se tiver CIPA também, a gente conversa com eles e faz todo esse levantamento de documentos. A partir desse levantamento de documentos, aí nós vamos partir para o quê? Para o questionário para os funcionários. Esse questionário ele é o que? Anônimo. Cada um vai responder, são 35 perguntas de marcar X, e após esse questionário é gerado um relatório. E nesse relatório tem lá descrito qual o nível de criticidade que está a organização. Se está em verde, amarelo ou vermelho. Ali de acordo com a escala, né? E aí, dependendo do nível de criticidade, a gente entra com um plano de ação. Então, cada empresa tem o seu plano de ação diferenciado, porque cada empresa tem um diagnóstico diferente. E por que você acha que isso cresceu muito depois da pandemia? As pessoas ficaram muito ansiosas, com medo de perder seu emprego? O que você acha que aconteceu que agravou tanto? Já era algo que vinha acontecendo, né? Sim, já era algo que já vinha acontecendo em relação à saúde mental, mas eu acho que esse movimento todo de parar o mundo, todo mundo dentro de casa, e depois todo mundo voltar para o trabalho, e aquela coisa e todo mundo perdeu muita gente, muitos amigos, muitos parentes, e aí já ocasionou uma ansiedade, esse negócio de sair do trabalho, todo mundo ficar em casa e todo mundo se conhecer ali dentro, todo mundo ali dentro de casa. Aí depois todos saíram para trabalhar novamente. Então houve uma pressão psicológica tanto familiar quanto empresarial. Então, assim, eu acho que juntou tudo. A pressão de conhecer sua família, né? Porque sim, a pressão de antes conhecer você chegava, sua ficava família. um pouquinho e ia pro trabalho, ia pro seu ambiente de lazer, ia fazer outras coisas. Sim. Agora você passou a ficar 24 horas junto com a sua família, né? Teve separações, teve... Demais. Teve reações positivas também, teve gente que restaurou seu casamento, mas teve gente também que viu que a pessoa que estava do lado não era a pessoa que ele imaginava, né? Sim, não, acho que houve um choque de realidade para todo mundo. Um choque de realidade em relação a se conhecer também. Porque as pessoas começaram a se conhecer num momento em que ninguém se conhecia, que é um momento de pandemia. É um momento de medo. É um momento de que ninguém sabia se estava bem ou não a sua saúde mental. Aí é onde todo mundo descobriu ali que tinha alguma coisa certa e tinha alguma coisa errada. Não vamos dizer o que é certo e o que é errado, mas alguma coisa mexeu ali. Casamentos desfeitos, casamentos restaurados, né? E eu acho, aí quando todo mundo teve que voltar para o trabalho, aí foi aquela questão, nossa, teve uns que se adaptaram tão bem dentro de casa com o trabalho online e outros não, outros já tinham que sair de casa. Então, assim, e essa questão das telas também, pessoal utilizando muitas telas, essa pressão psicológica em relação a desempenho. Todo mundo tem que se dar o seu melhor, a questão da pressão no trabalho, tem que manter digital, meta. né? Todo mundo tem que falar, todo mundo tem que se comunicar. Sim, todo mundo teve que ir para o digital. Então, quem não estava acostumado a ir para o digital e de repente ter que se ver num celular, se ver numa câmera, falar com as pessoas no online, eu acho que isso também mexeu muito, muito com as pessoas. Então, assim, o ambiente da pessoa foi mexido. E como que você que acompanha essa transição, como que está sendo a aceitação dos empresários quando você apresenta o diagnóstico? A aceitação, a princípio, para eles é um custo. Nossa, mais alguma coisa para eu pagar. Porém, os que nos procuram, porque somos referência nesse assunto de saúde mental,
quando a empresa te procura é porque já tem muitos problemas. E como assim esses problemas? Já tem a questão jurídica, já tem muitos processos, já tem funcionários ali adoecidos, né? Então, assim, aí eles nos procuram para a gente fazer esse diagnóstico para ver se está acontecendo dentro da empresa mesmo ou não, ou se esse adoecimento vem do funcionário de casa para dentro da empresa. E você faz essa avaliação com os proprietários, com os CEOs também? Porque eu, como consultor, eu observo muito, porque eu trabalho mais meu foco de consultoria é mais para micro, pequenas, no máximo médias empresas. Então, tá muito mais ligado ali à cultura dos proprietários. E eu percebo que essas empresas menores, a cultura se reflete muito ao perfil do proprietário. Então, se é um proprietário, ou se são dois, se tem esse estilo mais eloquente de comunicação, isso reflete no time a depender de quem da cadeia hierárquica ali, né? Chegou um Sim. colaborador novo, ele quer tratar do mesmo jeito que o patrão trata ele, entendeu? Então, assim, eu vejo que, pelo menos nessa faixa etária de empresas que eu atuo, o problema maior está nos proprietários. Você Sim. tem esse ponto, igual você falou, que você tenta descobrir se isso vem de casa ou se isso é gerado dentro da empresa. Sim. Mas a maioria das vezes eu percebo que isso é gerado muito dentro da empresa e vem de cima para baixo. Sim. Infelizmente, os proprietários não entram nesse questionário, porque nós fazemos o questionário com os funcionários e geramos esse relatório. E esse relatório é apresentado para o dono da empresa, né? Para que a gente verifique onde que está mais crítico e o que tem que ser melhorado. Às vezes é só uma questão de cultura, às vezes é comunicação, falta de comunicação na organização, às vezes é falta de definição dos papéis. Então, assim, às vezes são coisas simples de serem resolvidas. Nem sempre é saúde mental relacionado a questões de saúde mental em si. Às vezes é só a organização da empresa, às vezes é os processos. Algum exemplo aí que chamou muito sua atenção, recente? Ah, sim. Falta de comunicação. É 90%. É o que mais acontece. Eu ia falar, eu ia postar nisso aí. 90% dos casos é falta da comunicação. A falta da comunicação gera o quê? Gera processos mal feitos, gera o quê? A falta da comunicação, ela gera o quê? Como que eu posso te dizer? Os processos não são bem feitos sem a comunicação estar correta. Então, isso vai acabando o quê? Gerar ansiedade nas pessoas, nos funcionários, em toda a equipe. Um simples papel, uma simples comunicação. Só isso. Então, 90% das coisas podem ser resolvidas somente com definição de papéis e uma comunicação mais clara. Esse hoje é o principal gargalo que você identifica. Principal gargalo. Tá certo, tem algumas empresas que têm outras questões, mas 90% é comunicação. Então, se você trata a comunicação, primordialmente, você já resolve 90% dos problemas. Você acha que a gente agora a gente fala muito de saúde mental. Todo o ambiente você está falando sobre saúde mental, as famílias, os filhos, todo mundo estão tendo diagnósticos. Eu sou TDAH, eu sou autista, eu sou isso, eu sou aquilo. Até que ponto isso ajuda ou gera muito... Como que eu posso dizer? Gera muita insegurança nesse sentido de falar assim, olha, eu não me desenvolvo porque eu tenho esse diagnóstico. Eu não faço isso porque eu tenho esse diagnóstico. Isso atrapalha de alguma forma? Ou é o jeito de lidar com isso dentro da empresa? A questão de laudos, ele atrapalha porque inconscientemente a pessoa, ela se trava achando que ela está com aquele laudo, ela é só aquilo. Exatamente isso que eu queria perguntar para você. Ela acha que ela é só aquilo. Que eu estou vivendo isso dentro das empresas. Eu vou falar, dar um feedback. Não, Josmar, mas eu sou TDAH, viu? É por isso que eu não consigo. As pessoas estão atrás de papéis para justificar os erros delas. Elas não querem assumir os erros delas. Eu erro, você erra, todos nós erramos. Então, assim, a partir do momento que você se vê atrás de um papel, você se blinda, fala assim, não, olha aqui, eu tenho TDAH. Tá aqui meu diagnóstico. Tá aqui meu diagnóstico. Não.
Antes dos papéis, antes desses diagnósticos, nós não tínhamos essas limitações. A gente tinha que ir lá trabalhar, vencer, fazer. Não tinha isso. Nossos pais não tiveram isso. Os autistas antigamente não tinha esse laudo deles, ele é autista ou não. Alguns são mais severos, eram tratados dentro de casa, ficava dentro de casa, mas Esses eram prejudicados, né? eram Porque eles muito tinham os prejudicados. manicômios, né? A Certo? pestalose, né? Esses eram prejudicados. Agora, o que eu tô vendo é que, assim, todo mundo Tá tem se algum escondendo. diagnóstico. Você não vê mais ninguém normal aí. Ou será que Sim, todos nós somos loucos? Tem alguns psicólogos que falam que todos sim. nós somos loucos, né? Eu acho que não existe sanidade normal para todos. Na verdade, não existe o conceito de sanidade, né? Existe cada um é um. Todos A nós Amanda somos tem uns 10 indivíduos. diagnósticos. A gente vai ter uma DR e ela. Não, mas eu sou assim, viu? Eu tenho esse diagnóstico aqui, eu tenho aquele. Não dá mais pra discutir. Certo. Não, mas aí a gente não pode se prender a um papel, né? Não A pode, gente né? não pode, a gente não pode se Ainda prender a bem esse que ela não tem papel. microfone pra reagir, né? Não deixar ela ver. Ah, não, Amanda, eu vou. Sobrou, né? Vou te defender agora. Então, as pessoas hoje, elas querem arrumar um papel como desculpa para os seus erros. Isso está em todo lugar, está nas escolas, está nas empresas, está no dia a dia das pessoas. Então, assim, as pessoas elas têm que buscar fazer sempre o melhor delas e não buscar aquele papel que vai identificar o porquê que ela não fez. Você faz consultoria organizacional há quanto tempo? Olha, desde 2010 eu estou nas universidades. E quando você está dando aula, você já entra com os alunos para fazer trabalhos, TCCs. Então, assim, você tem que entrar dentro das empresas junto com eles também. Então, começou lá com o meu TCC, lá em 2006, Eu 2007, também comecei. 2008. Eu me descobri na consultoria no TCC também. Foi, eu amei. A gente foi para uma empresa de temperos. Então, eu acabei fazendo meu TCC em projeto operacional lá para maximizar e minimizar os custos e maximizar os lucros, né? De acordo com as vendas. Então, assim, a partir disso daí eu fiquei apaixonada. E aí, agora com a faculdade, com os alunos, a gente fazendo os trabalhos, né? E eu colocando, não, gente, não é só teoria dentro de sala de aula, É vamos muito diferente levar. na prática. É É muito. muito diferente. Eu gostei tanto e amo tanto que é a minha principal atividade, eu faço isso há 18 anos já. Olha, E eu fui para um nicho que é mais desafiador. Na época, o que que eu identifiquei? Eu tinha um colega de faculdade, que era um professor, que quando eu estava terminando meu curso, a gente virou sócio, montei minha primeira empresa. E ele que me estimulou muito na área da consultoria. Ele já era consultor, e ele começou a me dar algumas dicas do TCC. E quando eu fui fazer meu TCC, o meu TCC era algo muito prático. Era uma consultoria dentro da empresa, foi um hotel. E quando eu comecei ali identificar os gargalos e fiz o plano de correção e apresentei para o proprietário, ele ficou feliz, né? Até desligou um sim. gerente, fez uma Olha. mudança drástica na empresa. E aí esse professor, colega que depois veio a virar sócio, falou: Josmar, eu vou fazer uma consultoria no interior, uma empresa assim, você quer ir comigo? E chega lá, você fica à vontade para participar. Eu falei: não, mas eu não tenho perfil não. Ele falou assim: tem. Aí eu cheguei lá, na hora que começou a conversa, aí eu fiz algumas intervenções pontuais. Aí quando a gente retornou, ele falou: cara, você tem todo o perfil. Você consegue identificar os problemas muito rápido, você consegue falar, você consegue passar. E aí, logo em seguida, eu recebi um convite de uma colega que tinha uma empresa para fazer uma consultoria. Olha, E aí eu fui e falei com ele: olha, recebi um convite, e agora, como é que eu faço? Aquele medo. Ele falou: não, vou te dar aqui o passo a passo, o jeito que eu faço diagnóstico. Você vai lá e você vai dar conta. Aí fiz a primeira, fiz a segunda e estou até hoje. E o que é mais prazeroso? Na época, quando eu fiz o TCC, eu observei, tinha consultor financeiro para grandes empresas, para empresas setorizadas, por exemplo, alimentação, indústria. Eu falei: cara, mas não é isso que eu quero. Eu sinto mais prazer, porque a gente já tinha criado produto, feito muita coisa, eu sinto mais prazer em pegar aquela pessoa que está muito crua e lapidar ela. Que eu quero, e eu já tinha observado, acompanhado consultorias do Sebrae, que era muito técnico.
Então, ao mesmo tempo que eu achava bonito o trabalho do Sebrae, eu percebi que o empresário não entendia nada e ele não conseguia colocar em prática. Eu vi ali uma oportunidade. Falei, tá ali a oportunidade. Eu vou ser consultor empresarial para micro, pequenas e no máximo média empresa. E aí eu fui com esse foco para trazer uma linguagem mais simples e adaptar a parte técnica ao perfil de cada cliente. Olha. E aí eu apaixonei até hoje. Eu só faço para esse perfil. E o mais interessante é que eu aprendo mais do que ensino. Sim. Porque a cada dia eu estou num segmento diferente. Eu já fiz para segmento da alimentação, restaurante, pizzaria, indústria, comércio, prestação de serviço. Então, assim, a cada cliente novo, eu estou aprendendo a expertise de um mercado que eu não tinha a mínima noção. Uma época eu comecei a fazer consultoria no Ceasa, que eu fui entender como é que funcionava aquele mercado, que era parecido com a Bolsa de Valores. É apaixonante você aprender sempre um segmento novo, né? Então, assim, quando você começou a consultoria organizacional, você deve ter passado por essa fase. Olha, aqui está a teoria, mas olha a distância da teoria para a prática. Eu vou ter que adaptar aqui um formato diferente para conseguir fazer com que essa pessoa coloque em prática. Porque se ela não entender, não faz nenhum sentido. É a deficiência do Sebrae, continua sendo até hoje. Sim, essa questão. Tanto é que na época que eu fiz o meu TCC, voltado à pesquisa operacional, né, na maximização de lucros e minimização de custos, que foi nessa indústria de temperos, a moça era muito nova, ela tinha acabado de assumir, devido a mãe dela ter falecido, e aí estava ela e o pai dela, só que o pai dela não estava mais bem psicologicamente. E aí fiquei muito feliz por ela ter nos recebido e ter acatado essas sugestões. E depois de um ano ela deu feedback. Isso que eu achei maravilhoso. Ela fala assim, Letícia, eu tirei de linha aquilo que você falou e aumentei aquelas outras. Melhorou minha produção e eu estou ganhando muito mais. Então, assim, a maximização de lucros foi realmente, aconteceu. Não, e é tão prazeroso. É muito prazeroso. Ao longo do tempo que você olha um cliente, que você passou lá por um período, e você vê que passou 3, 4, 5 anos, e até hoje ele está implantando sugestões e orientações que você apresentou para ele lá no diagnóstico, ou no plano estratégico. Isso é muito prazeroso. E vira e mexe, ele chega, te reconhece em algum evento, em algum local. Josimar, já tive vários clientes que tem até esses depoimentos no meu canal no YouTube. Josimar, até hoje eu estou implantando aquelas sugestões que você me deu. Cara, aquilo mudou. No primeiro momento eu fui resistente. Eu levei um ano para entender que o que você falava era importante. Hoje eu me arrependo de não ter aplicado mais cedo. Mais cedo. Então é muito prazeroso o trabalho de consultor empresarial. Muito bom. E quando que você identificou que teve essa virada que você imaginou o seguinte, que você começou com consultoria organizacional e depois você viu essa necessidade de trazer essa nova metodologia que você e seu esposo estão implantando? Olha, quando a gente viu essa necessidade, foi devido às pessoas estarem precisando e nos chamarem para isso. Algumas empresas, antes mesmo de acontecer a questão da NR01, começaram a nos chamar para trazer alguma coisa relacionada à saúde mental para os funcionários. Porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo pós-pandemia. Pós-pandemia, chegava lá os funcionários para trabalhar, mas eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. Porque a produtividade havia caído, as pessoas estavam desmotivadas. Então, assim, foi uma inserção de motivos, de que aconteceu, que as empresas não sabiam. Qual foi o principal ponto que vocês identificaram? Vocês acham que as perdas dos amigos, dos parentes, deu uma mexida na parte mental das pessoas pós-pandemia? Também, eu acho que foram vários itens que aconteceu. Essa questão de perda de família, essa questão da ruptura do trabalho presencial para online e depois voltar para o presencial novamente, foi uma ruptura muito grande. E a questão também das pessoas ficaram tão viciadas na internet, nas telas e tudo mais, que elas deixaram de estudar. As pessoas deixaram de aprender. Então, assim, elas acham que só aquele trabalho e pronto. Elas não, o que ela já sabe, que ela já sabe já é o suficiente. Não precisa aprender mais nada novo. Sim.
A gente percebeu isso. E aí também, aí as universidades começaram a colocar tudo mais EAD, mais no online. As pessoas não estavam querendo mais para o presencial. Então, assim, e o online, nem sempre as pessoas conseguem absorver o suficiente. Então, assim, houve uma mudança na cabeça das pessoas. Houve uma mudança na mente mesmo. Então, assim, é algo que tem que está sendo estudado até hoje para saber o que houve essa mudança. Eu acho que você como professora, eu vejo que as universidades ainda não conseguiu fazer essa adaptação, porque eu vejo cada dia que passa, né? Eu trabalhei muitos anos em instituição de ensino, conheço muitos professores, coordenadores, inclusive antes da pandemia eu fiz um MBA na FGV e fui convidado para ministrar aula no MBA. A gente só não comecei a ministrar aula porque veio a pandemia e aí desestruturou tudo, a maioria das instituições, teve que fazer cortes e aí Sim. não teve essa continuidade. Mas pós-pandemia, quando voltou a funcionar, eu tive muito convite de universidades para ministrar aula, para coordenar cursos, mas com valores nada atrativos porque tá uma evasão muito grande, as pessoas não estão procurando Sim. mais Não. as instituições de ensino, somente os cursos da área da saúde, que não tem como, que a pessoa precisa passar por uma universidade. Sim. Mas tirando esses cursos, os outros, o mercado digital tomou conta, né? Hoje a pessoa prefere fazer um curso direto com você, que é expert nesse assunto, do que fazer uma pós-graduação ou fazer um Sim. curso superior. Você como professora, você acha que o que está faltando para a universidade para conseguir fazer essa adaptação? Você acha que não conseguiu acompanhar ainda essa mudança? Sim, as universidades não conseguiram acompanhar essa mudança, porque na universidade são pelo menos ali 4 anos de estudos, né? No mínimo 4 anos, a não ser os tecnólogos, né? Que é Sim. 2 anos. Só que nesses 4 anos nós temos disciplinas que variam desde filosofia, desde coisas assim que faz você pensar até o final do curso, que tem algumas coisas relacionadas realmente à profissão que você quer. Então são 4 anos. As pessoas hoje não querem perder 4 anos estudando. Elas querem o quê? Fazer um curso rápido para ser boa naquilo rápido. As pessoas acham que para executar, por exemplo, uma função de gestão, ela não precisa entender de filosofia, antropologia, de uma série de coisas que Elas acham são que não. disciplinas fundamentais para um curso superior, né? Sim, para você entender a construção do pensamento humano, você tem que estudar essas disciplinas. Você tem que entender. Então, assim, não é só você fazer um curso de gestão de 6 meses, não, estou pronto para gerenciar algum lugar. Mas e você entende a cabeça do seu cliente? Você entende como construiu aquilo ali, a construção do pensamento dele, o que levou ele a comprar ou não o seu produto? Então, assim, essa construção da identidade, vamos dizer assim, mercadológica, ela tem que ser demorada, ela é demorada. E as pessoas hoje não querem demorar nos estudos, elas querem ser muito rápidas, elas querem ganhar dinheiro muito rápido. E como que você está fazendo com isso em sala de aula? Pois é, tanto é que diminuiu muito a questão de aulas, né, para todo mundo e também acabou diminuindo a questão de hora-aula. Querendo ou não, a gente não trabalha só por amor, a gente trabalha por dinheiro também, né? Todo mundo. Então, assim, neste ano eu optei por não estar em sala de aula. E mesmo os alunos que estão, eles não são como os Não. outros, né? Eles querem conteúdos mais rápidos, mais sucintos, Sim, mais objetivos. sim. Quando você, por exemplo, se você utiliza o quadro, vamos dizer, o quadro negro, né, do antigo giz, agora não é giz, agora é pincel. Eles acham boring, entediante. Eles acham entediante, porque, nossa, eu tenho que pegar um caderno, eu tenho que anotar. Mas essa construção de você pegar um caderno, você anotar, você escrevendo, aquilo ali constrói dentro da sua mente também. Então, eles não entendem isso. Eles acham que tem que ler, ver um vídeo rápido, e ver um vídeo rápido, e ler rápido, tirar foto daquilo que está no quadro e acham que eles vão aprender. Não. A construção do conhecimento, ela é muito lenta. Ela não é de uma hora para outra. Engraçado que eu vejo que cada dia que passa, as pessoas vão utilizar menos o cérebro. Sim. Porque você tem inteligência artificial, você tem mecanismos de auxílio para tudo que você quiser. Eu fico imaginando essa
nova geração que está chegando, como que vai ser? Porque essa que já está em sala de aula, tá desse jeito? Tá desse jeito. E as criancinhas que estão... Como que vai ser isso? Que já tá nascendo ali com a tela, Com a tela na que o mão. pai chega num ambiente num restaurante, o pai dá a tela, porque senão a criança só faz o que quer, só faz o que gosta. Você não está exercitando nada do ócio, Sim. né? Do tédio. Você não tem nenhum momento tedioso. A geração de hoje. Essa geração de hoje, a gente vai colher alguma coisa lá no futuro muito ruim. Então, assim, a gente Como que tem esse pessoal vai cuidar da gente, velhinho? Não vai ter Não paciência vai, nenhuma. nenhuma. Então, hoje, que nem eu e o Adriano, nós temos a Clara, né? E eu faço questão de deixar a Clara entediada. Faço questão dela pegar um livro grande e falar assim, você vai ter que ler esse livro. Ah, mas é muito grande. Tá na escola, tá escrito, você vai estudar. Mas mãe é chato. Falei, é chato. Nem tudo que a gente faz na vida para construir é bom. Bom é só 10%, os 90% é ruim. E esse ruim que faz os 10%, esses 90% ruim que faz os 10% ficarem bons. Porque se a gente não tem esse referencial, a gente não tem uma construção de vida. Então, assim, você tem que deixar a criança entediada, você tem que dar o nada para ela fazer. Apenas um papel e uma caneta entregue, fala, se vira. Como assim? Não tem nada para fazer? Falei, tem esse papel e essa caneta. Constrói alguma coisa para mim. Então, assim, você tem que puxar um pouco essa criatividade, não só da criança, mas do adulto também. O adulto está tão acostumado aqui no celular, no computador, a IA, né? Ele vai resolver, ele vai escrever. Às vezes, exercícios simples com os funcionários, como escreva um parágrafo. Você escrever, larga o computador, vai você escrever. O que você escreveria? Por exemplo, como foi o atendimento do primeiro cliente de hoje? Disserte, faça uma redação sobre atendimento do seu cliente hoje. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Aí outro ponto, as pessoas não escrevem. Não escrevem. Quando eu peço em algum cliente meu que tem no time alguma galera, algum integrante mais jovem, que eu falo o seguinte, olha, faça esse plano de ação aí, escreva para mim. Ele não tem paciência, ele vai lá no chat GPT, pega uma estrutura e faz uma adaptação. Ele não tem paciência para escrever nada. Você fala para ele escrever um roteiro de um conteúdo, uma assistente de marketing, peço para ela fazer um roteiro, faça um planejamento de conteúdo para mim com esses tópicos aqui. Ela não tem paciência de escrever. Ela vai lá no chat GPT, pega uma estrutura, faz uma adaptação e fala assim, Josmar, o que você acha disso aqui? As pessoas estão deixando de pensar. Elas estão com preguiça de pensar, porque elas pensam assim, eu tenho uma IA para me ajudar, para que eu vou pensar? E isso é perturbador. Não, e outra, você tem tudo no celular, né? Você tem o iFood para pedir comida. Você tem as plataformas de reservas de hotéis. Você tem tudo. Você tem a plataforma para você chamar o Uber. Você não precisa fazer esforço para nada mais. Ah, não, trabalhar. Você precisa trabalhar. Mas você nem precisa mais para o emprego formal. Se você quiser trabalhar dentro de casa, tem N profissões que você pode fazer dentro de casa. E isso é um problema muito sério hoje. É o que eu falo para os meus clientes. Os meus clientes chegam em mim e falam assim, Josmar, não tem gente para trabalhar. É isso que eu ia chegar. É o Bolsa Família. Aí você fala, cara, não é. Você tem que entender como essa geração funciona. Essa geração é totalmente diferente. Se você chegar nessa geração querendo tratar ela como você tratava, como você foi tratado, você não vai ter ninguém para trabalhar na sua empresa. Basta você olhar a oferta que esse pessoal tem no mercado. Hoje, se uma pessoa fala assim, olha, eu não quero trabalhar, eu não quero sair de casa, ele pode ser um editor de vídeo, ele pode ser um designer, ele pode trabalhar no Mercado Livre, tem N opções que ele vai ganhar muito mais do que a gente precisava para o início de uma carreira profissional, que aquilo era bom, você ia aprender ali a parte difícil, a parte na fase ali que você tinha força. Hoje não. Hoje a pessoa no primeiro emprego, ela já quer saber assim, quais são as condições aqui, como é que é os pagamentos, quais são os horários de intervalo, tem ticket de alimentação, tem férias, como que é o tratamento aqui, porque se for esse tratamento aqui eu não aceito, eu não quero. E aí eu falo pro pessoal o seguinte, Josmar, mas o pessoal não quer, o pessoal tá preguiçoso. Eu falei, não é isso. É a oferta. É a oferta e a geração é diferente. Você não pode utilizar os mesmos mecanismos que você utilizava com a sua geração. É totalmente diferente. Eu dei esse exemplo para uma cliente minha. Ela não queria contratar mais mulher e jovem na empresa dela. Eu falei assim, nós vamos contratar. Agora vamos olhar o lado bom dessa galera nova. Eles são
ágeis, criativos e rápidos, porque eles usam muitas ferramentas de auxílio. Enquanto alguém ficaria ali estudando, pesquisando um assunto, eles são rápidos, esse é o lado bom. Agora, a gente vai ter que ter o desafio de adaptar a comunicação a eles, verificar se o ambiente da empresa está favorável para que eles possam desenvolver. A gente vai ter que ter um dia da semana para deixar sair mais cedo. A gente vai ter que ter uma liberdade de horário. Ah, mas eu não vou aceitar isso, Josmar. Eu falei, então você escolhe. Ou então você vai trabalhar sozinha. E aí nós contratamos. Tratamos uma menina. E aí, de repente, a menina começou. Aí eu cheguei pra reunião da consultoria, a dona tava grilada. Preciso falar com você urgente. Falei, o que foi? Você acredita que a menina me chamou hoje e falou que queria me dar um feedback? Que história é essa? Quando o primeiro emprego, eu nem falava com o patrão, o que ele mandava eu fazia. Ela veio me dar um feedback. Falei, qual foi o feedback? Ela falou assim, não, eu não gostei do jeito que você me tratou. Eu não acho certo o jeito que você me tratou. Eu não aceito que me trate desse jeito, porque eu trato todo mundo bem e eu gostaria que você me tratasse diferente. Eu falei, seja bem-vindo à geração atual. Sim. A minha geração e a sua era uma geração adoecida que não podia falar, que não tinha opção. Essa geração tem. Ou você Eles aprende falam. com isso, ou você não vai ter ninguém para trabalhar. Sim. Aí ela, não. Ah, não. Eu falei, não. A escolha é sua. Agora, essa colaboradora já virou o xodó dela. Josmar do céu, eu tô aprendendo um monte de coisa com ela. Eu falei, você viu? Que eu pensei, mas só que de vez em quando tem que levar ela para almoçar, eu tenho que deixar ela. Eu falei, esse é o formato de trabalho. O que você quer não é produtividade? Me importa que se ela está produzindo. Se ela estiver produzindo, ok. Agora, a partir do momento que ela não estiver produzindo, agora não é porque você sofreu lá atrás, que você vai achar que você vai jogar isso para ela. Essa geração de hoje não aceita. Não aceita mais sofrimento. Não Exatamente aceita. isso. Não, e esse é muito interessante. A cultura pessoal e as culturas organizacionais mudaram todas. Todas. Não existe mais. Aquilo que a gente conhecia não existe mais. A gente está tendo que aprender, nós estamos tendo que aprender. Uma cultura que a gente nunca viveu. E o pior, a gente tem que desaprender o que nós aprendemos. Isso. Para conseguir aprender. Porque se a gente não desaprender, a gente vai ficar sempre com aquele mindset seguinte. Cara, mas quando eu trabalhava não era assim. Não. Eu passei por isso, eu sofri isso. Cara, foda-se, eles não estão nem aí se você sofreu isso. Eles não querem sofrer. Isso mesmo. Eles não querem sofrer. E não tem como resistir a isso. Não tem como mudar. E aí todo dia eu tô vendo algum empresário na internet. Esses dias atrás eu vi um cara revoltado. Nossa, eu fiz uma seleção aqui e eu não sei o que eu vou fazer, ninguém quer trabalhar, a pessoa chegou, falei com tantas pessoas, ninguém quis. E aí eu falei, deixa eu pesquisar esse cara aqui. Eu fui pesquisar o jeito dele formado, é um formato antigo. Ele quer carga horária longa, ele quer tratar os colaboradores como ele foi tratado. Ó, chega, registra o cartão tal horário, sai tal horário, faz isso, faz aquilo, não fala assim comigo. Eu pensei assim, meu amigo, você pode fechar a empresa, você pode fechar. Pode fechar a empresa. E deve ser praticamente a mesma situação que você deve estar encontrando nas empresas que você passa. Sim, muito, muito mesmo. Então as pessoas assim, ainda tem muitas empresas aqui em Goiânia que é cultural ainda essa questão de enrijecer os horários, né? Mas para as novas contratações, se eles querem ainda contratar, está acontecendo isso sim. E essas pessoas de hoje que estão sendo contratadas, elas não têm vergonha de chegar no patrão para falar. Eles não têm medo. Não tem esse medo. A gente não podia nem chegar, nossa, patrão, né? Porque nós vivemos essa geração. Né? Não tinha opção. A oferta de emprego era tão pequena que você lutava tanto por uma vaga que o seu pai em casa estava falando assim, ó, o que o seu patrão falar, você faz. Isso. Você precisa trabalhar. Isso. Hoje não, a pessoa olha para a sua empresa e ela tem mais 10 empresas. Eu nunca esperava que eu ia chegar ao momento. Por um lado, eu acho isso legal. Eu fico feliz que as pessoas não precisam sofrer o que eu sofri. A maioria não, a maioria fica puta da vida. Eu fico feliz. Eu nunca imaginava que ia chegar o momento em que eu fico observando Goiânia inteira, porque é o meu mercado, a quantidade de oferta de empregos em todos os setores, ela é gigantesca. Nada se compara à minha época.
Não tinha. Não tinha essa. Você chega na empresa hoje, eu recebo mensagem todo dia. Todo dia. Tem vaga, tem vaga, tem Empresário, vaga. amigo meu, Josmar, eu tô precisando de uma pessoa para o caixa, eu tô precisando de um assistente de marketing, eu tô precisando. Não tem, você tem alguém para me indicar? E eles estão elevando os salários também para chamar atenção, mas as pessoas não estão interessadas. Agora, existe uma diferença. Eu tenho também, nesse mesmo ambiente, empresários que já viraram a chave, que mudaram o seu jeito de liderar, criaram um ambiente mais favorável, mudaram a cultura. Esse pessoal não está sofrendo com mão de obra. Não. É um grupo pequeno, mas por quê? Virou a chave. Muito pequeno. Esse outro grupo que não consegue fazer isso, que é a grande maioria, ele está colocando a culpa no Bolsa Família, colocando a culpa no governo atual e por aí vai. Não, as pessoas estão preguiçosas, não querem trabalhar. Não, as pessoas não estão preguiçosas. Não estão preguiçosas. Elas só não querem ganhar pouco. Não querem ganhar pouco e não querem morrer de trabalhar. Por quê? O que elas viram? Elas viram seus pais trabalhando 12, 14 horas por dia. Nossa, sim. E grande maioria não chegaram ao objetivo que queriam. Quase se mataram para isso. Né? E hoje as pessoas... que é empresário, a gente trabalha 12, 14, né? 12, 14. E aí, esse pessoal não quer isso mais. Não. Esse pessoal quer qualidade de vida. Ele quer trabalhar... Mas ele eu vi esses dias, eu estava assistindo um programa de... Eu esqueci o nome. De negócios. E esse empresário falando exatamente isso. Que ele mudou isso na empresa dele. Ele mudou a concepção dele. Falou, gente, eu tenho que entender que essa galera, ela quer trabalhar, mas ela não abre mão do domingo. Aqui em Goiânia, não sei se você viu recentemente, os sindicatos dos supermercados decidiram agora que vão fechar aos domingos, porque o pessoal não quer trabalhar no domingo, não tem mão de obra. Porque o cara entendeu o seguinte, eu quero trabalhar, mas eu não abro mão do meu lazer no domingo. Eu quero ter qualidade de vida. E, de certa forma, eu acho isso coerente. Eu acho isso coerente, porque essa questão de não ter final de semana, de não ter um dia de lazer, de não ter um dia para si, está adoecendo as pessoas. Em alguns relatórios a gente verificou isso. Porque nós temos um espaço lá que a pessoa pode colocar os comentários, né? E um desses é assim, eu não tenho final de semana, eu tenho um dia na semana minha família não está comigo. Minha família está trabalhando, está estudando. Então, assim, essa questão de fecharem aos domingos, eu acho coerente para essa nova geração, para esse novo formato de negócios hoje. E eu acho que esse fechamento no domingo deveria acontecer para muitas empresas, para a grande maioria. Por quê? Porque eles vão estar diminuindo um problema sério que vai acontecer. Não, e essa resistência, se a gente for voltar na época da escravidão, que foram tentar abolir a escravidão, o que os empresários da época disseram? Nossa, vai quebrar o país. Sim. Se a gente tirar os escravos, nós vamos fazer o quê? E não tiveram que se adaptar? Sim. Do mesmo jeito é agora. Você tem alguns países da Europa que já aboliram a escala 6x1 e que o pessoal já adaptou. No Brasil, os empresários ainda estão com aquela história. Não, mas se a gente fizer isso, a gente vai quebrar. Como é que a gente vai passar isso? Porque se... Você tem algum grupo de empresários que é mais consciente e vê que isso traz resultados, que o que importa é a produtividade. É claro que isso não funciona em todos os setores. Vai ter setores da indústria que não dá para fazer isso. Não estou dizendo que vai fazer isso em tudo. Mas dá para na grande maioria, dá para você fazer na grande maioria e repensar esse modelo e essa geração. A Amanda não gosta, não. Essa geração... essa geração, ela quer trabalhar e viver ao mesmo tempo. Sim. Ela não quer só trabalhar, que é o que aconteceu com a geração anterior. E muita gente não entende, acha que a gente tá contra o empresário. Não, eu sou o cara que tô mais do lado do empresário, porque eu sou consultor empresarial, eu vivo. A gente tá ali. Só que eu vejo os dois lados. Porque se você acompanha muito isso, que você trabalha nesse segmento. Se você vê uma mão de obra adoecida, infeliz... Produtividade lá embaixo. A produtividade vai cair, não tem... A conta não fecha. Não. A produtividade vai cair. Eu acho essa galera mais jovem, hoje atual, muito mais criativa do que a minha geração. Muito. Por que é mais criativa? Porque tem mais tempo de descanso, mais poder de escolha. Não é oprimida
Nossa, eu não posso falar isso, ela é minha patroa. Se eu falar isso, eu vou ser mandado embora. Se eu perder esse emprego aqui, eu vou passar fome. Isso, a gente tem esse pensamento, né? Nós somos uma geração que viveu várias transições. Praticamente todas. Várias, né? Nós pegamos Todas. a datilografia, Nós pegamos a datilografia, nós pegamos a internet discada. telefone de orelhão. Gente, quem nunca ficou no orelhão para ligar? Meu Deus, era na ficha. Olha o Aí Hobbit ali, ó. depois, Comprava 200 fichas pra falar com a namorada. a ficha, depois foi o cartão. Depois do cartão, assim, nossa, aí telefone. Eu lembro que a gente. Era um item Você lembra do valioso. celular que a gente pagava pra receber ligação? O primeiro Não, celular? antes de chegar no celular, temos o telefone. A gente podia Sim. vender a linha telefônica. A linha telefônica era um ativo dentro de casa. Era algo que valia dinheiro. Hoje, a linha telefônica Eu lembro que é de na graça. rua que eu morava, só tinha uma pessoa que tinha telefone. E aí, quando a gente precisava de alguém de outro estado, um parente que ligasse, aí deixava o recado. Ó, aí a vizinha chegava, olha, fulano de tal ligou, viu? Daqui a pouco ele vai ligar, então vocês correm pra lá que ele vai ligar. Sim. Cara, era muito engraçado isso, era muito engraçado. Então a gente viveu isso, aí depois viveu o celular, começando o celular, e assim, aquele celular tijolão, né? Aquele negócio assim, e assim, todo mundo colocava assim, se achava. Aí depois essa revolução dos celulares, né? Essa revolução hoje que a gente não consegue se desprender. E é isso, vai a pergunta pra você. O que eu vejo é que as pessoas da nossa geração querem colocar essa geração atual dentro da nossa caixinha. Não tem como. Não tem como. Não Não dá. tem como, não dá. Assim, engraçado, eu aprendo muito, a gente aprende muito com os mais novos. Eu ando aprendendo muito com a Clara. A Clara tem 10 anos. Aí eu costumo falar para ela, falo assim, Clara, mas na época não era assim, a mamãe fazia assim. Mamãe, na sua época, a minha época agora é outra. Uma criança de 10 anos ter essa análise. Se a gente falasse isso para os nossos pais, a gente levava uns TBF, né? Imagina você falar para sua mãe alguma coisa, você não podia falar para sua mãe, você só escutava. Os pais a gente só escutava, jamais a gente abria a boca para falar com os nossos pais, somente quando eles autorizavam. Hoje não, hoje nós temos os meninos, os mais novos, têm essa liberdade de falar com os mais velhos, debater. Isso nunca havia acontecido. Não havia acontecido. Imagina isso. Imagina você, com 10 anos, falar para sua mãe. Não tinha como. Tantas coisas que eu poderia ter me aconselhado com a minha mãe, eu não perguntava porque tinha medo de apanhar. Qualquer coisa que você falasse, você apanhava. Aí você ia reclamar pro outro. Lá em casa era assim. Se eu apanhasse da minha mãe e fosse reclamar pro meu pai, eu levava outra taca do meu pai. Não tinha conversa. E hoje a liberdade de comunicação, a liberdade de conversar dentro de casa, não só dentro de casa, em todos os lugares, é muito grande. Então as pessoas têm mais acesso ao conhecimento. Um dia, lembrando de mais um exemplo desse assunto que a gente está dizendo, um cliente meu do Ceasa, empresário, e ele começou lá de baixo, ele começou como carregador. Esse tempo atrás eu tive na empresa dele e ele irritado. Josimar, o povo não quer trabalhar mais. Cada dia eu aumento mais os benefícios. Eu aumentei o valor da diária. Na minha época eu trabalhava aqui, chegava 3, 4 horas da manhã puxando o carrinho e ganhava isso. Mal tinha tempo para almoçar. Aí eu olhei para ele e ele ficou puto comigo. Eu falei assim, cara, mas que bom, hein? Que as pessoas não precisam sofrer desse jeito mais. Que você ganhar aquela merreca que você ganhava. Não, Josimar, mas como que eu vou? Você vai, porque não é você que paga. O empresário, ele transfere, ele não paga o colaborador. Ele Se eu vendo esse copo aqui, eu vou transferir o custo da produção desse copo e o custo operacional, as despesas fixas, eu vou transferir. Entendeu? Você não paga. Aí ele falou assim, não, mas desse jeito aonde a gente vai parar? Eu falei assim, investir igual seu colega empresário, que comprou um maquinário que não precisa mais do cara puxar, que lá no Ceasa chama de burrinha. Ó, o cara já comprou a burrinha, que chega... Olha lá, e em vez do cara ficar carregando no carrinho, puxando, sofrendo, acabando com a coluna dele, a burrinha, por que você ainda não compra? Ah, mas o investimento é alto. Falei, tá vendo aí? O seu concorrente do lado tá fazendo e você não tá atualizando. E eu fico feliz. Ah, mas você só fica do lado do funcionário. Falei, cara, raciocina. Por que você quer que esse cara sofra o que você sofreu? O mundo evoluiu. A geração que veio antes da sua, dos seus pais, eles sofreram muito mais do que você e não houve grande evolução.
Você já chegou com o carro, você já chegou, já tinha carro, já tinha moto. A geração dos seus pais, dos seus avós, quase ninguém tinha acesso a isso. A família da minha mãe morava em fazenda, não tinha energia. Depois de adulto, que foi ter acesso à energia. Não, Telefone, nem tinha acesso a telefone. e essa sua assessoria para ele não é você estar do lado do funcionário. Não. É você mostrar para o empreendedor, para o empresário, como que ele vai aumentar a lucratividade dele, aumentar a empresa dele partindo do funcionário. Sim. Então, trazendo solução, você está trazendo a solução para ele. E às vezes ele não enxerga isso, que você está trazendo a solução. Hoje, por exemplo, o Ceasa, em torno de 70%, eu esqueço o nome desse maquinário, chama de borrinha, uma empilhadeira. 70% dos empresários do Ceasa hoje já tem a borrinha. Você ainda tem alguns resistentes ainda No que carrinho. colocam o pessoal para puxar o carrinho. Mas a diária já paga outro valor, já paga o almoço. Na época dele, era só a diária e não pagava nem o almoço. Tinha que levar a marmita. Entendeu? Tinha que levar a marmita. Então, esse tema que a gente começou a conversar aqui, ele é tão amplo, né? Quando você fala de Muito. saúde mental, porque envolve vários fatores. Envolve o empresário que ainda está muito resistente, Sim. que não quer se adaptar à geração. Aqui eu costumo dizer que eu falo para alguns clientes meus, você tá com aquela visão ainda vingativa. Eu Isso. sofri, E ele também vai ter que sofrer. eu quero que alguém sofra. Já viu aqueles pais que falam assim, não, eu sofri, meu filho vai ter que sofrer. Vai ter que Poxa, sofrer. por que seu filho vai ter que sofrer o que você sofreu? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Na atualidade, hoje, é muito diferente. É muito diferente. A Amandinha tá ali irritada, achando que a gente tá do lado do funcionário. Ela fala que eu fico só do lado do funcionário. Se a gente desse um microfone pra ela ali, ela ia brigar com a gente aqui, sabia? Não, a nossa empresa trabalha o quê? Com blindagem jurídica. Mas justamente o quê? Para mostrar para o empresário, para o dono da empresa, o que tem que ser melhorado em relação aos funcionários, né? O que tem que ser melhorado ali dentro da empresa. Então, assim, não é estar do lado do funcionário, é estar do lado do empresário para resolver problemas dele. E você enfrenta muito esses questionamentos dos empresários? Quando você fala algo que vai melhorar a convivência do colaborador... Eles ficam meio assim. Esse primeiro eles ficam assim, mas... Você não é petista, não? Ele olha pra você e fala assim, você não é petista, não? Menino, fala de tudo, de tudo. Eu falo assim, olha, infelizmente eu não entro com a questão política, porque aqui não está em jogo política, está em jogo o meu trabalho, e o senhor me contratou para isso. O senhor me contratou para resolver esse problema. Então, quando alguém chega a me ligar para resolver o problema, é que o negócio já está muito grande. O problema já está assim instaurado e já está tendo muito atestado, um atrás do outro. Então, assim, aí quando chega nisso, aí a gente já tem que entrar com já medidas rápidas para resolver. Geralmente são empresas grandes, não são as pequenas. As pequenas é mais maleável, é mais fácil, né, de conversar. E quando você tem muitos funcionários, aí você já tem que entrar com vários planos de ação, né? E geralmente os planos de ação é nos diversos níveis. Desde o operário, desde aquele do ensino fundamental mesmo, até o organizacional, até aquele que tem um ensino superior. Então, assim, você tem que entrar com tudo. E não só a questão... Aí você tem que trabalhar cultura organizacional também. Então, assim, é um conjunto de coisas. E não é uma coisa assim, vamos pontuar isso, vamos fazer esse plano de ação e vai resolver. Não. Não resolve. Você já ouviu de alguém, que eu já ouvi muito de cliente, falar assim... Josimar, mas você tem que ficar do meu lado. Você tem que ficar do lado demais, do empresário. demais. Eu que tô te pagando. Já demais. Já escutei demais E isso. aí Mas eu eu que digo, falo. eu não tô do lado de ninguém. Tô aqui para resolver seu Eu tô problema. aqui para construir resultado. Que eu Sim. falo a linguagem dele. Eu tô aqui para te dar resultado. Só que isso aqui tem a ver com o seu resultado. Sim. Que nem eu te falei, quando o empresário nos chama, é porque já tem algum problema. Se tem algum problema, é questão processual. O funcionário entrou com um processo que ele adoeceu dentro da empresa. E aí, o problema está dentro da empresa. Então, a empresa vai ter que pagar. Então, assim, o nosso trabalho é isso, para verificar se o problema está dentro da empresa ou não. Se estiver dentro da empresa, a gente resolve. Tenta resolver. Ameniza. A gente não tem como resolver. Ameniza o problema. Mas aí, se não estiver dentro da empresa, aí a empresa acaba estando blindada com esse relatório.
Então, às vezes, o funcionário trouxe o problema lá de casa. O tigrinho. Muitos se endividam com essa Tigrinho tá questão. dando muito problema, né? Tá dando muito problema. Inclusive, os porteiros do meu prédio têm alguns endividados com o tigrinho. Não, eu tenho amigos, parentes. Todo lado tem alguém endividado com o tigrinho. A gente fala tigrinho, mas é os jogos todos, né? E aquilo ali é um caminho sem volta também, é um caminho, né? é um vício. E além você falou, o principal gargalo é a comunicação. É a comunicação. Além da comunicação, qual outro ponto que você identifica que é muito impactante para esse tipo de problema nas organizações? Falta de definição do que tem que ser feito. Às vezes o funcionário chega dentro da empresa, ele não sabe o que ele tem que ser feito. Querendo ou não, uma questão de comunicação, mas definição do que ele tem que fazer lá. Descrição ali, detalhada de cargo. Ó, você vai fazer essas tarefas de manhã, essas tarefas à tarde. É igual quando a gente contrata uma diarista em casa. A gente coloca lá no papel, bota lá na geladeira. O que ela tem que fazer ao longo do dia, né? Se você não fizer isso, ela não dá conta, porque ela não vai lembrar. Você fala, faz isso, arruma, limpa o guarda-roupa, limpa a cozinha, limpa... Se você for falando, dependendo do grau de instrução da pessoa, ela não vai lembrar, ela não vai conseguir fazer. E aí você já coloca por escrito. Fala assim, de manhã você faz isso, à tarde você faz isso. Então, um simples descritivo já resolve também grande parte dos problemas, que é o quê? É uma comunicação, querendo ou não. A comunicação, a gente fala no geral. Aquela questão de diz que não me diz, não... E aí, vamos, não vamos? É verdade, não é verdade? No meu cliente agora, o que eu comecei a adotar? Eu peguei coisas que a proprietária havia dito que tinha passado para o gerente e não tinha, e peguei dele também. Aí eu falei assim, olha, como que a gente vai resolver esse problema? Vamos passar a registrar, fazer atas ou memorandos. Quando você fizer, ela tomar uma decisão com você, você anota tal dia... essa reunião de hoje, o que nós decidimos? O que você me passou? Tá aqui. Porque senão, toda reunião eu vou chegar aqui, seu gerente está olhando para mim e chorando, reclamando de você, e você está reclamando dele. E a gente vai ficar nessa redundância aqui. Então, esse é um dos grandes problemas. Sim. Tem que estar escrito e assinado. Engraçado, quando a gente foi fazer uma consultoria com o pessoal de TI, as reuniões deles é assim, eles sentam, reúnem, fala. Aí tá, daqui uma semana, um mês, mas e aí, nada por escrito. Aí acaba gerando... Cara, não existe mente que vai lembrar. Sim, aí é onde causa o quê? Sobrecarga mental. A sobrecarga mental de você tem que lembrar tudo. Tudo que foi decidido, tudo que foi falado. E isso acaba gerando um problema também de saúde mental. Que questão de escrever. Se tiver tudo escrito, você não precisa sobrecarregar sua mente lembrando o tempo todo. Você não precisa, que nem aqui se você manter aqui um script, alguma coisa escrita, não vai sobrecarregar sua mente. O Adriano até costuma dizer que se você tiver com muitos problemas, às vezes dificuldade de dormir, pega lá seu diário, pega lá seu caderno, do lado da cama, anota tudo que você tem que fazer, liberta a sua mente. Tá tudo ali no papel, você não vai esquecer, aí você dorme tranquilo. No outro dia você acorda, fala assim, não, cadê? O que eu tenho que fazer mesmo? Tá aqui. Umas coisas simples, tarefas diárias simples, que a gente deixa de fazer e acaba prejudicando o nosso dia a dia, acaba prejudicando a nossa saúde mental. E o que você identifica que são os principais gargalos no ambiente externo, em casa, que prejudica no ambiente de trabalho? A questão, o que prejudica em casa... Isso. É o que você falou assim, que às vezes o problema da pessoa não está ali na empresa. Tem alguns que vêm de casa. Sim, de casa. O que você mais identifica que prejudica? Às vezes que nem o pai e a mãe têm filhos. Distribuição de tarefas em casa. Distribuição de responsabilidades. Hoje o pai trabalha e a mãe trabalha. E às vezes fica tudo sobrecarregado para um ou para outro. Isso também gera conflitos. Então, assim, são vários conflitos, não só pessoais. Às vezes um quer sair, o outro não quer sair. Às vezes, o filho não fez tarefa, teve problema na escola. Então, assim, aí acha que só um tem que resolver. Às vezes o pai toma isso para tudo, às vezes é só a mãe, às vezes ninguém divide isso daí, acaba gerando problemas. Ou então a mãe toma tudo para ela e depois, no dia que ela explode, ela joga tudo para cima.
Você não me ajuda nisso, você não faz Às isso. vezes ela vai guardando tudo isso em casa, lá na empresa, ela já tá no limite, a Não. primeira conversa ela já joga tudo Por cima. isso que a mulher, ela tem uma capacidade muito grande de fazer multitarefas, né? Só que ela vai guardando aquilo. Ela vai guardando tarefas de casa, tarefas da empresa. Chega uma hora que ela explode. Ela não aguenta. Aí é onde ela é chamada de, muitas das vezes, de louca. Nunca te chamei de louca não, né? Ainda bem. Ô, Robert, você Mas não, quando não, você tem filhos, você às não vezes perdeu o equilíbrio com a esposa não, né? Não, não pode falar Não aqui. pode falar, né? Não, A você gente sabe não por que pode ele falar. fica com medo de falar? É porque ela que edita. Nossa, Porque se não, ele deixa quieto. confirmar, ela, a hora que ela vai Não, assistir, aí ele você disse falou que isso? não, tá? Ele falou que não, é tudo tranquilo. Ó, Mas vamos dividir Adelaine, as tarefas, tá? ele disse que Pai, não. a mãe, vocês têm filhos? Tem. Então aí você, ó, o pai faz isso, a mãe faz isso e também coloca responsabilidade para os filhos também, tá? Não é só pai e mãe. Os filhos também têm o quê? Eles também têm os papéis dentro de casa. Não fica só pro pai e pra mãe. Então, mãe chata é a melhor coisa, porque eu coloco o filho para fazer as coisas também. Eu já tô até curioso aqui. Como que você faz essa gestão na sua casa? Meu São quantos Deus do filhos que céu, você só tem? tenho uma. Só tem uma. Só Aí já é uma. mais fácil, né? Nem Nem sempre. sempre. Nem sempre. A Clara absorve muito, assim, suga muito da gente. Eu imagino que não deve ser fácil ser filho de 2 professores. O quanto que deve cobrar, né? Não, eu Não, quero que você... Minha filha, você precisa entender da história. Você precisa entender de política. Aí você chega e fala, não, você não, precisa ter a mente mais aberta. não, Josimar, engraçado. A gente, nós como os professores, a gente não cobra nada dela. Até Oh, que porque legal. o Adriano trabalha com adolescentes, eu trabalho com adultos e ela é uma criança. Na pandemia, nós tivemos que contratar uma professora para poder ensiná-la, porque a gente não era da nossa competência ensinar uma criança. Olha que interessante. Por quê? Porque o nosso linguajar não trabalhava, não caminhava com o linguajar dela para ensiná-lo o suficiente. Não que a gente não dá conta de ensinar o A, B, C, D, 1, 2, 3. Não. É porque ao entendimento dela, o linguajar dela, a didática para a criança é totalmente diferente. É muito diferente do adulto. Mas você divide as tarefas. Sim, comecei a Oh, dividir as tarefas. Agora ela já está grande, e aí o Adriano estuda com ela os livros, porque ela tem que. Ela, na escola, ela tem que ler uma média de 32 livros ao ano. Então, assim, ele fica com essa questão de ler os livros com ela todo final de semana e fazer resumos, fazer questões, e eu faço as tarefas ao longo da semana à noite. Mas quando é tarefa de língua portuguesa, tarefas um pouco assim da área do Adriano, eu deixo para ele. Mas agora que já está elevando mais as séries aí, a gente está dividindo as tarefas. e que dica que você dá para essa mãe que trabalha, que precisa administrar a casa e precisa estar bem para trabalhar? Mãe, mulher, primeiro, você não vai dar conta de tudo. E tá certo, e tá tudo bem em relação a isso. Que eu digo para você? Divida suas responsabilidades com o pai, com o seu companheiro ou companheira, né? Então, não pegue para si todas as responsabilidades. Também você não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, isso é normal, isso acontece comigo, isso acontece com todas as mulheres. Então não se culpe. Não se culpe. Você não vai ser perfeita. E tá tudo bem. Faz parte. Faz parte. E eu não dou conta de tudo. A gente faz o que dá. A gente faz o que dá. Trabalha do jeito que dá, estuda do jeito que dá, faz comida do jeito que dá. Às vezes a comida nem sai. Mas tá tudo bem. E já pegando o gancho do que você disse, você acha que o problema maior nosso, e eu me incluo, de todo mundo hoje, não seria que a falsa impressão de que disseram pra gente que a gente pode ter controle sobre muita coisa, sendo que a gente não pode ter controle. Aliás, a gente não tem controle de quase nada. Será que não é essa falsa ilusão que tá deixando as pessoas mais adoecidas? Porque, por exemplo, todo mundo pode
ter sucesso financeiro. Todo mundo pode ficar rico, todo mundo pode isso, todo mundo pode aquilo. Você tem que ser feliz, então saia logo da pessoa que está do seu lado. Uma série de coisas trazendo para nós controles que nem sempre a gente tem e nem sempre precisa ter esse tanto de controle. Você não acha que a gente está se perdendo nisso também? Sim, com certeza estamos nos perdendo em achar que a gente pode controlar tudo. Nós não controlamos tudo. A vida, ela não é controlável. A gente tenta controlar algumas coisas, mas a gente não vai conseguir. Jamais. Porém, a sociedade nos cobra isso. Nos cobra ser feliz. Nos cobra realização. Nos cobra trabalho. Nos cobra ser perfeitos em tudo. Mas não, a gente não vai dar conta disso. É isso que está adoecendo as nossas mentes. Está adoecendo principalmente as mulheres que foram criadas para serem autossuficientes, independentes, serem mães, esposas e darem conta de tudo. Nós não temos que dar conta de tudo. Muito obrigado. Chegamos ao final. Queria estender mais, mas nosso tempo já acabou. Obrigada eu. O papo é muito legal. Aqui estou com um monte de perguntas ainda, mas vamos deixar para um segundo episódio. Obrigada. Para finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem que você acha importante para todo mundo que está nos assistindo. Quando eu era criança, minha mãe sempre me falou: minha filha, busque sua independência, busque a sua felicidade, busque ser alguém na vida. Primeiramente, você já é alguém na vida, você já é uma pessoa. Você não tem que buscar nada. Segundo, independência, ela é construída com o tempo. Ela é construída com as suas ações, com o seu estudo, com o seu trabalho. E terceiro, você faz aquilo que você dá conta. Você não é uma super-heroína. Você é uma super-mulher. E isso já basta. Você é o que é, e isso já basta. Show, show. Que mensagem, hein, galera? O meu muito obrigado a você que ficou até o final. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seu amigo. E até o próximo episódio.